Thaís, quais as diferenças entre a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana? Os estudos da hipnose tiveram início através de Freud. Porém, Freud percebeu que a hipnose funcionava com algumas pessoas e com outras não. E por não conseguir criar um protocolo, um método que funcionasse com pelo menos a maioria das pessoas, ele acabou desistindo da hipnose enquanto uma ferramenta terapêutica. Depois disso, nasceram dois grandes nomes dentro da hipnose clínica. Hipnose clínica é o termo utilizado para fazer referência à hipnose terapêutica, ou seja, a aplicação desse estado natural da nossa mente de forma terapêutica. Esses dois grandes nomes são Dave Elman e Milton Erickson. Dave Elman deu continuidade aos estudos de Freud e criou um fluxograma de processo. Ele protocolizou um passo a passo usando a hipnose enquanto uma ferramenta terapêutica que passou a funcionar com a grande maioria das pessoas. A contribuição de Dave Elman deu-se o nome de hipnose clássica. Do ponto de vista da hipnose clássica, todo sintoma tem uma causa. Não importa se esse sintoma é depressão, ansiedade, insegurança, pânico, fobia, insônia e etc. Ele tem uma causa. Então, na hipnose clássica, nós fazemos regressão de memória à causa daquele sintoma e a partir disso realizamos todo um trabalho de ressignificação e reprogramação. Na hipnose clássica, nós investigamos como, onde, quando e com quem nós aprendemos a nos sentir de determinada maneira negativa pela primeira vez. Ou seja, nós investigamos quando foi que o nosso copo começou a encher. Outra característica marcante da hipnose clássica é o uso da linguagem direta. As instruções são transferidas de uma forma um pouco mais impositiva. Na prática, a linguagem direta acontece mais ou menos assim. Fulano, daqui a pouquinho eu vou contar de 3 até 1 e no 1 tal coisa vai acontecer. Aí dentro da sua imaginação. Vamos lá? 3, 2, 1 e tal coisa acontece. E aí a pessoa vai seguindo essas instruções e reproduzindo elas, né? Na verdade, seguindo essas ordens dentro da sua própria imaginação, com o uso de uma linguagem um pouco mais impositiva. E a hipnose ericksoniana? Bom, para falar de hipnose ericksoniana, nós precisamos falar um pouquinho sobre a história de Milton Erickson, que foi quem a criou. Milton Erickson nasceu em uma família da área rural, uma família de fazendeiros com muitos filhos, e ele foi fisicamente saudável até os 17 anos de idade, quando contraiu poliomielite, algo que naquela época era muito delicado. Milton Erickson foi desenganado pelos médicos, mas utilizou o poder da sua mente para declarar que ele iria sim sobreviver, o que aconteceu. Porém, durante os 2 primeiros anos da vida de Milton Erickson, após a contaminação pela polio, ele esteve com o corpo todo paralisado. Ele viveu preso a uma cadeira de rodas, onde ele conseguia movimentar somente os olhos e a fala. Ele conseguia falar um pouquinho. E Milton Erickson precisava se distrair. Naquela época não havia televisão. Milton Erickson desenvolveu então uma aptidão imensa de observação. Ele passava o tempo observando as pessoas da sua família, não buscando compreender o motivo ou a razão pela qual elas se comportavam de determinadas maneiras, e sim buscando o verdadeiro significado por trás de cada gesto, de cada ação. Dizem que Milton Erickson sabia reconhecer qual membro da família estava se aproximando e, mais do que isso, qual era o estado de humor que aquela pessoa estava somente ouvindo o padrão de passos que se aproximavam dele.
Ele também se ocupou revivendo memórias do passado em que ele corria livremente pelo campo, subia nas árvores com os irmãos, entrava no rio para nadar, para pescar, e aos poucos ele percebeu que este trabalho imaginário estava indiretamente permitindo que o corpo dele retomasse as antigas funções. Depois de 2 anos fazendo isso, Milton Erickson recuperou quase todos os movimentos do seu corpo, contrariando o diagnóstico médico da época, utilizando apenas o poder da sua mente. Apesar de ter recuperado boa parte dos movimentos, ainda assim Milton Erickson tinha algumas limitações. Não era tudo que ele conseguia fazer sozinho e para algumas tarefas ele precisava de auxílio. Só que ele era um pouco orgulhoso e ele não gostava de pedir ajuda diretamente. E aos poucos ele foi desenvolvendo uma forma de linguagem indireta, onde ele conseguia sugerir coisas indiretamente para que as pessoas fizessem exatamente aquilo que ele precisava ou gostaria que elas fizessem, sem precisar pedir nada a elas diretamente. Assim, Milton Erickson percebeu que a linguagem indireta se comunicava de uma maneira muito interessante e eficiente com a mente subconsciente. A linguagem indireta é, portanto, a principal característica da hipnose ericksoniana. E na prática, ela funciona mais ou menos assim. Se eu desejo que o meu cliente aprenda a se autonutrir de amor para não ficar tão carente e logo tão vulnerável a relações indignas, ao invés de chegar para essa pessoa e dizer assim para ela de uma maneira direta, impositiva: "Ei, fulano, você precisa se amar, você precisa se bastar". Essa linguagem direta, muitas vezes, ela esbarra na mente consciente que é limitada. Então, ao invés de colocar essa sugestão de maneira tão direta, que muitas vezes encontra resistência por parte da mente consciente, eu posso contar-lhe uma historinha mais ou menos assim. Era uma vez uma pequena flor que nasceu em um lindo jardim. Mas, por alguma razão, ela nasceu em uma região desse jardim que não recebia a incidência de água de chuva. Ela cresceu vendo as demais flores receberem água de chuva em abundância e desabrocharem em lindas cores, em belos aromas, e ela pensava: ó céus, porque somente eu não recebo a água da chuva. E isso a entristecia, isso a deixava murcha e sem vida. Mas para sobreviver, à medida em que o tempo foi passando, essa pequena flor desenvolveu as suas raízes. Ela fortaleceu as suas raízes, que foram profundamente penetrando dentro da terra até alcançarem o lençol freático. E assim ela aprendeu a trazer de dentro da terra o suprimento de água que ela necessitava para sobreviver. O tempo passou e um belo dia uma seca tomou conta desta região. E pouco a pouco as flores que antes eram belas e formosas, por não receberem água de chuva, começaram a murchar e a morrer. Mas a nossa pequena flor resistiu a este tempo difícil, pois desenvolvendo as suas raízes, ela aprendeu a se tornar independente daquele recurso. Ela tinha suas próprias fontes de suprimentos necessários para sobreviver. Percebe? A linguagem indireta, ela toca a mente inconsciente de uma outra maneira. É uma linguagem que não encontra resistência por parte da mente consciente, pois não estamos falando diretamente da pessoa, estamos falando indiretamente, ou através de terceiras pessoas, ou através de simbologias, através do lúdico. Então, a linguagem indireta toca o coração de uma outra forma.
Na experiência ericksoniana, nós não estamos interessados em investigar como, onde, quando e com quem. Nós aprendemos a sentir determinados padrões de emoções negativos pela primeira vez. Nós não estamos preocupados em justificar, em trazer consciência, entender o porquê das nossas tendências de comportamentos. Muito pelo contrário, na experiência ericksoniana, o foco é encontrar na mente subconsciente os recursos necessários para tirar a pessoa da crise de desempoderamento. Portanto, enquanto a hipnose clássica vê na mente subconsciente a origem de todo o caos, de todo o sofrimento, a hipnose ericksoniana vê na mente subconsciente uma fonte inesgotável de virtudes e recursos disponíveis para serem despertados. Na hipnose ericksoniana, nós não utilizamos um fluxograma de processo, ou seja, um protocolo terapêutico que funciona com a grande maioria das pessoas. Na hipnose ericksoniana, tudo é personalizado de acordo com as especificidades de cada pessoa. Na experiência ericksoniana, nós utilizamos de diversas estratégias de intervenção terapêutica que podem ser facilitadas ao cliente dentro ou fora de um estado de transe, dentro ou fora de um transe terapêutico, com o objetivo de fazer despertar do subconsciente da pessoa ou fazer emergir do subconsciente dessa pessoa os recursos ou virtudes que ela necessita naquele momento para se empoderar. Alguns exemplos de recursos ou virtudes passíveis de serem despertados da mente subconsciente de acordo com a necessidade de cada pessoa: segurança, autoconfiança, presença, suficiência, merecimento, autoestima, amor próprio, esperança, fé, completude, inteireza, felicidade, alegria, gratidão, criatividade, inspiração, equilíbrio, sabedoria, perdão e auto-perdão, pertencimento, independência e por aí vai. Eu costumo dizer que a hipnose clássica realiza uma caça às bruxas, nos permitindo olhar para as nossas sombras, enquanto a hipnose ericksoniana faz uma caça às borboletas, despertando a nossa luz. A proposta da hipnose clássica, com a regressão de memória, com a regressão à causa do sintoma, tem como objetivo impor um ritmo mais acelerado para a terapia, permitindo agir diretamente na raiz da questão e trazendo muita consciência acerca do porquê das nossas tendências de comportamentos e sentimentos. A hipnoterapia exclusivamente ericksoniana tem como característica um ritmo mais lento, porque ao invés de ir diretamente na raiz da questão para então ressignificar e reprogramar, como a hipnose clássica faz, nós vamos pouco a pouco, ou seja, sessão após sessão, fazendo emergir da mente subconsciente os recursos necessários para que a pessoa saia da crise. É por isso que a experiência com a hipnose clássica remete mais a uma imersão, pois é algo mais pontual, ao passo que o tratamento exclusivamente ericksoniano é visto mais como uma prática clínica, pois ele demanda um número maior de sessões mais curtas. Uma outra diferença entre essas duas abordagens é que, para você ser bem-sucedido, passando por uma experiência da hipnose clássica, de regressão à causa, ressignificação e reprogramação, de 0 a 10, o seu conflito, o seu sintoma ou a sua limitação deve estar te incomodando num alto grau, num alto nível. Você tem que estar ali, sofrendo bastante. Já na experiência ericksoniana, de 0 a 10, o seu bloqueio, a sua limitação pode estar incomodando você no nível 2,
2, 3, isso já é suficiente para você tirar proveitos, receber contribuição da hipnoterapia ericksoniana. Qual é melhor, a hipnose clássica ou a ericksoniana? Não existe abordagem melhor ou pior. Por quê? Porque elas são diferentes entre elas. É a mesma coisa que perguntar, Thaís, o que é melhor? Um prato de comida ou um copo de suco? Depende, né? Um é salgado e mata a fome, o outro é doce e mata a sede. Na verdade, ficam perfeitos quando combinados. Assim também é a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. Poder encontrar a causa do sintoma, agir na raiz da questão, ressignificar e reprogramar eventos do passado que deram origem às nossas limitações e sintomas, compreender o porquê de certas tendências de comportamentos e sentimentos, tomar consciência disso, contribuindo assim também para o processo de autoconhecimento, é maravilhoso. Assim como é maravilhoso fazer emergir da mente subconsciente recursos e virtudes. É por isso que eu gosto tanto de trazer a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana de forma complementar.